lá de volta. Isto era para ser um vlog daqueles mesmo bonitos, uma semana na Ericeira, no outono, mas isto transformou tudo. Nós ainda estamos no início de novembro e muita coisa já se passou. Primeiro, o Canoa decidiu saltar o portão e ir a correr atrás de dois senhores que se zangaram muito comigo. E então eu, como estava lá sozinha, não conseguia lidar com aquilo emocionalmente e liguei aos meus pais a chorar, liguei ao meu melhor amigo a chorar. Mas pronto, o que eu decidi foi ligar o carro e ir com ele dar um passeio. A verdade é que chegámos ao carro e acendeu a luz do motor. Vocês sabem que essa é a pior luz que pode aparecer num carro. E comecei a estressar e então quis ligar aos meus pais para me ajudarem a decidir. Não consegui ligar a ninguém, porque o meu telemóvel avariou. Quando eu queria fazer uma chamada ou ligar alguma aplicação ou tirar uma fotografia, o telemóvel ia abaixo e ficava só o sinal de loading. E depois eu fiquei a pensar, então se calhar será uma altura de eu começar a pensar em comprar um telemóvel novo. Então quando eu receber o meu salário este mês, que eu costumo receber no início do mês, vou guardar grande parte para no futuro comprar um. E pronto, eu ainda não recebi o salário, porque estamos a ter alguns problemas e então às vezes estar a contar com dinheiro e ainda não o ter recebido já me aconteceu anteriormente, mas este mês, como tanta coisa estava a passar, parecia que era outro problema que eu estava a meter por cima e então não estava a lidar muito bem. E então eu decidi arriscar com o carro e vim até Viseu, ter com os meus pais, pelo menos tinham o apoio deles para tomar as decisões, mesmo que eu hoje tome sozinha, tinha apoio. E então eu vim para Viseu, acordei no dia seguinte com a maior alergia que eu já tive alguma vez na vida. Eu tinha comichão na cara toda, no pescoço, eu estava super inchada, nos olhos, eu nem conseguia abrir os olhos. Na farmácia recomendaram-me comprimidos que não fizeram nada. E então, no meio da correria toda, entre trabalho e tentar resolver todos os outros problemas, eu ainda tive que ir ao médico, ainda tive que ir à farmácia gastar um monte de dinheiro em comprimidos. Mas pronto, já passou, pelo menos por agora, espero que não volte. Mas isto transformou este vlog, que ia ser uma coisa mais divertida, para um em que eu decidi que novembro, apesar de não ter começado como sendo o meu melhor mês, eu vou fazer de tudo para me divertir e para torná-lo num mais positivo e quero que vocês me acompanhem. E por isso, para lá! Hoje é dia 8 de novembro e dia 11 é São Martinho, por isso nós decidimos festejá-lo hoje com um agosto. Nós o ano passado já o fizemos e então decidimos fazê-lo de novo este ano. Convidámos os nossos tios, preparámos o jantar, já fizemos a sobremesa, já preparámos as castanhas e agora vamos fazer a fogueira e vamos assar as castanhas e vamos saltar a fogueira e depois vamos ao jantar. Tenho que vos fazer aqui um update, porque eu no início deste vídeo disse-vos que queria virar estas coisas negativas ao contrário e tornar o novembro um mês mais positivo. Mas a verdade é que aconteceu uma coisa que meteu essas coisas todas más a um canto. Nós temos outro cãozito, que é o Bondi, que ele tem 8 anos. Ele começou a ficar mais triste e nós achámos que era porque estava a chover e ele não podia dar a voltinha dele, mas depois ele deixou de fazer necessidades. E tivemos aqui um agosto, como eu mostrei, e ele adora os meus tios e gosta de saltar para cima deles e brincar. E naquele dia ele estava muito parado. Aliás, nós fomos para ali para a rua fazer a fogueira e nós tivemos que trazê-lo ao colo. E então isso assustou-nos um bocadinho e então na segunda-feira nós fomos ao veterinário. Só com a ideia que, sei lá, tinha alguma coisa presa no intestino, pronto. Mas quando fizeram a ecografia, repararam que o fígado estava muito inchado. E a verdade é que ele tem um tumor no fígado. E então teve que ficar lá internado. Nós achávamos que não o íamos ver mais. E esse dia foi horrível. A segunda-feira foi horrível. Eu queria me concentrar no trabalho e não conseguia, porque, não sei, não estava... Foi uma notícia mesmo... Não estávamos mesmo à espera. E a verdade é que no dia a seguir, na terça-feira, o meu irmão fez anos. Fez 22 anos. E nós queríamos fazer tudo para que ele tivesse um dia bom, apesar de todas as circunstâncias. Eu queria muito gravar esse dia e estava mesmo decidida a fazê-lo, mas com isto tudo a acontecer, não tinha cabeça.
não tinha mesmo, mas aproveitámos de qualquer forma. Ao almoço estivemos a comer umas pizzas com a minha tia e com a minha mãe dentro do carro, porque estava a chover muito nesse dia. Ao fim do dia fomos jantar fora e depois oferecemos as prendas, demos de uma trotinete, que ele como ainda não tem a carta, vai dar muito jeito. E foi um dia bom, porque nesse dia também fomos visitar o Bondi ao veterinário. Eu e o meu pai fomos lá visitá-lo e tinha muito mais energia do que no dia anterior quando o deixámos lá. E isso deu-nos uma espécie de esperança. No entanto, disseram para ele ficar lá na mesma, porque para além de encontrarem o tumor no fígado, encontraram também um problema no coração e durante essa noite ele teve problemas respiratórios e também encontraram líquido nos pulmões. Como podem ver, hoje está um dia mesmo daqueles chuvosos e não temos passado um bom momento cá em família, porque o Bondi está no veterinário e está com uma doença bastante grave e pensávamos que hoje já vinha para casa, mas entretanto vai ter que ficar lá porque encontraram outro problema. Por isso, a última coisa que eu queria fazer era sair de casa. No entanto, eu estava para cancelar o que eu ia fazer hoje, mas sei que isso só me ia fazer pior. E por isso mesmo agora vou sair. E eu estou a fazer parte da produção de um espetáculo de dança. E hoje vai ser o primeiro ensaio deles no sítio onde eles vão atuar. E por isso eu vou dar lá uma espreitadela, ver como é que está a correr tudo. E estou entusiasmada por ir ver os pequeninos. Por isso, bora lá. Foi desafiante como família, porque nós tínhamos que manter a energia em alta e queríamos continuar positivos. No entanto, as notícias que vinham eram sempre um bocadinho assustadoras e nós em família não estávamos a conseguir lidar com esta emoção. Mas, no entanto, a veterinária dele disse que ele estava a reagir bem e por isso mesmo ia deixá-lo vir para casa com medicação para o resto da vida e com alguma vigilância recorrente. Aliás, para a semana nós vamos voltar lá, que é para ele fazer novamente uma ecografia e ver como é que tudo está a acontecer. Mas vê-lo voltar para casa foi das melhores coisas que aconteceu. E foi mesmo aquele ponto que eu percebi que o carro avariado, o telemóvel avariado, problemas de dinheiro, não é nada comparado à falta de saúde daqueles que mais amamos. E sim, pode ser só um cão, mas quem tem uma relação com os seus animais, como eu tenho com o Bondi, como nós temos com o Bondi, percebe perfeitamente o susto que nós passamos estes dias. Mas agora já está tudo mais tranquilo e só queria deixar isto aqui, porque também é importante mostrar estes momentos que não são tão bons. Mas continua novembro e sem dúvida que ele voltar para casa tornou o novembro muito mais positivo e agora só pode ficar melhor. Estava a pensar agora a fazer aqui uma secção a falar dos meus favoritos do momento e sem pensar muito vou decidir aqui 5 coisas que têm marcado os meus últimos dias. E provavelmente vou começar com uma coisa que é um pouco fora do comum, que é uma cor, e é o cor-de-rosa. E sim, isto também me surpreendeu a mim mesma. Tudo que fosse um pouco considerado mais como feminino, como a Hello Kitty, o cor-de-rosa, as purpurinas, os brilhantes, tudo isso eu tentava que ficasse longe de mim. Mas agora eu não sei, mas isso tem mudado muito. E quando eu vejo alguma coisa cor-de-rosa, chama-me de uma forma que eu não sei bem explicar o porquê. Eu adoro ver cor-de-rosa, eu adoro me vestir com cor-de-rosa, eu adoro decorar pequenos espaços da minha casa de cor-de-rosa. É aquela coisa que agora me dá felicidade instantânea e nem sei como é que eu vivi até agora sem o aceitar. Depois, vamos passar para uma coisa que vocês devem reparar neste vlog, que é esta camisola azul da Bershka. Eu não sei se vocês já repararam, mas a maior tendência ultimamente é riscas. Nas passarelas, na apresentação das próximas coleções, vocês veem riscas em todo lado, seja nas calças, seja em camisolas, seja em cascóis. E se vocês forem a qualquer site de roupa ou se vocês entrarem numa loja, é riscas em todo lado. E então, eu decidi que queria uma nova. E assim que entrei na loja da Bershka, eu encontrei esta. E não olhei para mais nenhuma. Eu sabia que esta camisola era a minha cara. E a verdade é que eu tenho usado quase todos os dias. Vocês provavelmente já viram neste vídeo que eu estou sempre a usá-la. E falando desta camisola, vamos falar do momento cozy. A lareira. Quando eu estou cá em Viseu, a lareira acesa é indispensável. E tudo o que é associado a ela. É aquecer-me na lareira, é fazer os grelhados, é fazer castanhas assadas. Quero voltar a fazer s'mores.
Eu não consigo explicar, mas que até uma lareira, ou quem se senta ao pé de uma lareira, vocês percebem aquele momento relaxante que é. E como eu estou habituada a isso e na Ericeira eu não tenho uma lareira, o que eu faço é ligar daqueles vídeos de YouTube de uma lareira na televisão e o espaço fica logo tão mais cozy. É uma dica. E agora uma influencer / empreendedora que me tem inspirado muito mentalmente é Maria Costa Maia. Eu já sigo a Maria já há uns bons anos, mas ela ultimamente tem crescido mais com a marca dela, a M. Ela fundou a White Deer, a Maria Maia Academy e esta marca AM, que é de beleza, e é muito recente, acho que só tem 1 ano, ou se calhar menos do que isso. E o mais fixe nela é que ela é extravagante. Ela gosta de tudo de cores berrantes, ela gosta de bonecos, ela gosta de padrões. Ela gosta de coisas fora do comum e não tem medo de mostrar a sua personalidade. E eu adoro isso porque isso é o que mais me inspira a eu gostar de certas coisas, a eu vestir certas coisas, sem estar preocupada com a opinião dos outros. Ela trabalha muito a marca pessoal e foi uma coisa que eu já aprendi com ela em algumas aulas que ela já deu online. E eu recomendo muito a vocês verem mais o conteúdo dela se querem aprender mais sobre o marketing. Ela é incrível nisso. Ela é muito pessoal com as pessoas que a seguem, é muito autêntica e eu gosto muito dela. E a verdade é que dia 6 de dezembro eu vou conhecê-la pessoalmente porque eu vou ao evento dela, Woman in Business, que é uma conferência de empreendedorismo feminino, e eu investi para estar lá e aprender com ela e com várias outras empreendedoras e estou muito entusiasmada. E por último, será uma série que é We Were Liars. Foi a minha prima Sara que disse: vocês têm de ver esta série. E eu atrasei um bocadinho, porque a verdade é que eu tenho muito trabalho e às vezes quando não estou a trabalhar não quero ver uma série, porque eu sentia que ver séries e filmes era uma perda de tempo. Mas a verdade é que eu estou a consumir agora tantas séries e tantos filmes como inspiração para um projeto que eu vou apresentar na próxima semana. Esperem só para ver. E então eu decidi dar uma oportunidade a esta série. Eu não sei bem explicar. Claro que eu já vi séries melhores. Eu só queria ver mais um episódio. E o último episódio é que faz com que a série seja tão boa. Porque tem plot twists e tem suspense. É tudo aquilo que eu gosto de uma série. E recomendo. Hoje viemos à Quinta do Barreiro fazer um buffet à hora de almoço com o lado da família do meu pai. E estou esfomeada e estou super curiosa para ver o que é que eles têm disponível. E está um sol mesmo agradável, depois destes dias de chuva, e na próxima semana também vai estar a chover. Por isso aproveitar hoje e comer bem. Para terminar este vídeo, eu queria vos falar do desafio que fizemos este mês no 30 dias de mudança, que é 30 dias de mindfulness. Eu todos os dias partilhei um pequeno desafio, uma tarefa, seja uma meditação ou um alongamento, foi tirar uma fotografia, foi descreverem um cheiro ou descreverem uma textura. E gosto como todos participaram com tanta vontade. E ainda não acabou, novembro, mas digo já aqui que o desafio de dezembro é sobre gratidão. E todos os dias partilhar no grupo algo pelo que estão gratos, respondendo às perguntas que eu vou colocar. E se quiserem então fazer parte deste grupo, eu vou deixar aqui o QR Code ou então o link na descrição em baixo. Obrigada por verem este vídeo e espero-vos ver para a semana, porque tenho uma surpresa que vou ter que preparar durante uma semana. Não sei como é que isto vai correr, mas vou-vos mostrar tudo para o próximo vídeo e até lá. Sujar sapatilhas todas à frente.